Oi, gente, eu voltei com um vídeo de qualidade baixa, mas não se incomodem, como eu falei para vocês antes, é a questão da qualidade que influenciou em enviar o vídeo ou não. Mas para não deixar de disseminar conhecimento, eu estou aqui de volta. Vou falar para vocês a respeito da nossa aula do dia 25 de março. E é isso aí, vamos construir conhecimento. Então, nesse segundo tópico da aula, a gente vai falar sobre o que é fundamental da gestão de pessoas. Eu não sei se vai fazer muita diferença para vocês em relação à minha voz, mas eu fiquei um pouquinho rouca, até por conta do tempo também, e porque eu falei um pouco demais, e um pouquinho da rinite atacada também, mas não se incomodem, não sei se vai fazer diferença para vocês, mas é isso aí, e a minha voz é assim mesmo. Então tá, o fundamental da gestão de serviços. Oferecer produtos e serviços de qualidade é fundamental para que uma empresa se destaque em um cenário que está cada vez mais competitivo. Em relação a isso, nós temos conhecimento de que, em relação ao cenário competitivo, várias empresas, organizações, elas oferecem, se propõem a oferecer um mesmo produto e muitas das vezes isso causa aquele estranhamento pela questão de que vocês podem perceber que no mesmo bairro tem milhares de bares, ou milhares de salões de beleza, ou milhares de barbearias. Então, por que esse tipo de fenômeno acontece? Pelo fato de que é um tipo de serviço muito fácil de ser realizado, muito comum e muito procurado. Então, várias pessoas se valem dessa praticidade para poder ganhar um dinheiro sobre isso, ganhar lucro. Mas, quando se tem muita oferta do mesmo produto, o que é que vai diferenciar essas pessoas e atrair a atenção dos potenciais clientes? Talvez uma pessoa, numa mesma rua, se ofereça 5 serviços de corte de cabelo, digamos 5 salões de beleza. Mas o que é que vai fazer que um salão receba mais clientes e outro menos clientes? Muitas das vezes o salão que vai ter mais clientes é aquele salão que oferece mais procedimentos de melhor qualidade e que sejam diferenciadas em si. Pode ser através de um tratamento que seja com marcas renomadas, seja com profissionais que tenham um histórico de bom serviço ou que seja conhecido de outras pessoas, porque um processo importante na questão da competitividade é quando se tem um conhecimento do serviço do profissional e da empresa e que a pessoa já constitui essa segurança, não por ter sofrido o serviço em si, mas por ter conhecimento de quem é a pessoa, de quem é o profissional, de conhecer, pode ir, pode confiar, eu conheço fulano, eu sei o trabalho de fulano. Então, tudo isso eleva o conceito da prestação desse serviço, desse estabelecimento. E como eu falei para vocês em relação ao bar, muitas pessoas preferem os bares tradicionais somente para passar um tempo, jogar uma conversa fora. Já tem pessoas que já preferem algo mais gourmetizado, mais elaborado. Então, tudo isso constitui o serviço que essa organização vai oferecer para esse cliente e o retorno que o cliente vai dar em forma de feedback, de crítica, para poder o estabelecimento se ajustar à exigência desse cliente, desse consumidor. Por isso que é o fundamental da gestão, é oferecer o produto e o serviço de qualidade, porque como a gente tinha abordado antes, essa questão da qualidade do que oferecer para o cliente tem muito a ver com essa questão emocional, tem muito a ver com o nosso sentimento enquanto seres humanos. Porque a gente pensa assim, trabalha tanto, se esforça tanto, paga por um serviço que não está tendo retorno, então o nosso sentimental, nosso emocional fica abalado, fica achando que tudo que a gente está fazendo não tem valido a pena, porque a gente muitas das vezes só quer apenas pagar por algo que funcione.
Mas como a gente tinha abordado antes, que a questão da gestão é ter esse acompanhamento, esse controle, ter todo esse direcionamento, mas que a gente pode perceber que na questão da administração, os riscos são calculados, mas a gente não tem a certeza de que esse risco calculado possa, no futuro, ou digamos assim, em eventual momento, ter uma guinada, uma reviravolta. Como acontece em novela, o filme às vezes é tão clichê que a gente já sabe até o que vai acontecer, mas tem filmes que surpreendem a gente. É mais ou menos essa visão geral, esse exemplo que eu dou para vocês em relação à competitividade. Voltando, gente. Então, nós falamos sobre o fundamental da gestão, que é oferecer serviço de qualidade, e na questão das alternativas da gestão de serviço. Quando várias marcas atingem o mesmo patamar de variedade e qualidade de produtos ofertados, é necessário buscar formas de se sobressair. Uma das alternativas mais eficazes para garantir o destaque das organizações empresariais frente aos concorrentes é uma boa gestão de serviço. Então, voltando, uma das alternativas mais eficazes para garantir destaque das organizações empresariais frente aos concorrentes é uma boa gestão de serviço. Então, em relação à boa gestão de serviço, foi tudo que a gente tratou. A questão de você fazer um planejamento estratégico. Eu quero, nesse momento de crise, montar uma mini fábrica de máscaras, né? Ou então uma mini fábrica de criação de álcool em gel. Então, por que você vai criar essa mini fábrica? Por que agora? Para quem você vai vender? Por que você vai vender? Quem é o seu público-alvo? Tudo isso é traçar um planejamento. É óbvio que a gente sabe, muitas pessoas vão comprar, porque é uma necessidade geral. Mas, gente, tem tantas pessoas oferecendo o mesmo produto e até mesmo dando de graça. Então, o que é que vai garantir que o seu serviço agora alguém vai comprar, vai adquirir e pagar o preço que você está cobrando por ele, né? Fica aí uma coisa para a gente pensar. E como a gente estava abordando antes, no caso, nos outros vídeos, conhecer a necessidade desse cliente, oferecer um bom serviço para ele, porque ele está pagando, ele quer um bom retorno desse serviço. Você entender quando o cliente critica, ele está te dando uma possibilidade de melhora. Então, nessa questão da possibilidade da melhoria, quando o cliente solicita ou faz sugestões, atribuições, por isso que eu peço para vocês, gente, façam sugestões, deixem aqui crítica, sugestão, suas atribuições, o que vocês pensam, suas dúvidas, é justamente isso. E entrando agora nesse setor, a gente fala a respeito da qualidade total do serviço. Então, nos dias atuais, a qualidade total e eficiência operacional se tornaram obrigatórias para as empresas, frente a um mercado tão competitivo e exigente e agressivo. Muito agressivo. Em função disso, a maioria dos produtos possui um certificado de qualidade padrão, o que os torna semelhantes uns aos outros. Então, como eu estava falando para vocês, a questão dos vídeos anteriores. Porque assim, vocês já sabem para quem oferecer e quem oferecer. Oferecer esse serviço de qualidade, entender a necessidade desse cliente, saber ouvir o que ele está te falando, fazer essa modificação. Porque quando a gente fala de que várias empresas, organizações estão oferecendo o mesmo serviço, que a partir desse momento eles são praticamente pares, eles são iguais, é aquilo que eu falei para vocês, a questão do salão de beleza dos bares. Vai ser a forma como esse serviço vai ser oferecido, ou como esse produto vai ser comercializado. Tem a questão, como exemplo que eu posso falar, questão de carro. Temos marcas muito famosas de carros muito bons, que até agora não compramos, mas compraremos.
que no caso são carros equivalentes, carros que fazem o mesmo trabalho, têm o mesmo desempenho, por assim dizer, são carros, mas que para um agrada um tipo de público e o outro agrada outro tipo de público, porque temos carros caríssimos que eles são mais voltados para o público que busca aquela nostalgia, aquele tradicionalismo, aquela coisa mais conservadora, mas sem deixar de oferecer aquele serviço de ultra qualidade. Mas aí nós temos aí também o mesmo segmento dos carros que são altamente esportivos, que são altamente modernos, que tem todo tipo de informatização e coisas para atrair, e tem mais essa pegada moderna e que tem as mesmas funcionalidades daquele carro mais tradicional caro e que é um carro caro, mas que é mais moderno, só que na sua funcionalidade são os mesmos, porque a mesma organização pode traçar, é como a Chevrolet, se não me engano, não sei, ela faz o mesmo segmento de carros populares, mas ela tem o segmento dos carros mais elaborados. Vide Camaro aí pra gente. Ou seja, uma mesma organização, ela se propõe a oferecer um carro comum, assim, um carro mais popular para a população, carros mais comuns mesmo. Não vou dizer tradicionais, porque sempre ele ganha um feeling, uma refaciação, por assim dizer, diferenciada. Embora muitos carros de uns tempos para cá estão ficando com o mesmo feeling. É o mesmo feeling mesmo. Porque tem o de sentimento, feeling de sentimento e feeling de faciação. Eu acho que é mais ou menos essa a diferença. Que estão ficando com o mesmo face-off igual. Não, face-off não. Face-off é desfaciar. Não reparem isso, gente. São muitas coisas em inglês. Ou seja, carros que estão ficando com a mesma cara. Você pode ver que você olha assim, nossa, é um Gol, é um Polo, é um... não sei, um carro tal, mas a traseira do carro é diferente. Ou então, as mesmas traseiras são iguais, mas a frente é diferente e todos brancos. Ou seja, é uma forma de economizar na fabricação desse carro, mas sem perder um pouco da identidade. Vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer. Uma mesma organização fabrica carros normais, comuns, para o público em geral, em sua maioria. Mas essa mesma organização, ela produz carros que são mais tecnológicos, mais informatizados para um nicho muito específico de consumidor, que no caso seria do Camaro. Então, vocês conseguem entender, uma mesma empresa, ela se especializou em 2 segmentos, porque ela viu que, ao mesmo tempo que poderia oferecer um serviço para o público geral, ela poderia oferecer o mesmo produto para um público bem mais específico, que no caso foram as pessoas dos Camaros, por assim dizer. Então, essa questão da competitividade é justamente isso, ela se adaptar à realidade, oferecendo vários segmentos de produto que agregue vários nichos de pessoas, vários nichos de mercado e sem deixar de estar em competição. Porque, assim, nessa questão de uma boa gestão, é isso que eu falei, é você entender quem é o seu público, é você entender quem é seu concorrente, é você entender o que ele está oferecendo e o que você pode oferecer melhor do que em detrimento àquele outro. A mesma coisa de... eu ia falar relacionamento, mas é muito relativo. Em relação ao quê? Eu não gosto de atribuições minhas, tá? Eu não gosto de sapatos de salto alto, não uso, não gosto. E eu acho que
não é algo que tem que ser obrigatório para as mulheres usar, sendo que quem criou os saltos altos foram para os homens baixos que se sentiam complexados. Não sei que determinado momento virou determinação de que as mulheres precisam usar porque é mais feminino. Não entendo isso, mas são atribuições minhas. Só que aí, digamos que eu tenho uma loja de calçado e eu não gosto, mas eu tenho consumidoras e consumidores que usam. Aí eu vou dizer, não vou oferecer uma coisa para o meu público, sendo que é algo que eu não uso. Pode ser um pensamento correto? Pode. Eu não vou oferecer algo para alguma pessoa que eu não utilizo, que eu não gosto, que eu não tenho conhecimento. Mas, digamos assim, pela questão de ser um calçado, se esse meu cliente utiliza e a minha concorrente oferece e eu não ofereço, eu estou perdendo o cliente. Ou seja, eu tenho que oferecer para essa minha cliente a mesma coisa. Eu tenho que oferecer para ela o mesmo segmento para poder bater páreo a páreo com o meu concorrente. E se o meu concorrente oferece, eu vou oferecer também. Se o meu concorrente, digamos, tem modelos novos e faz muito investimento com propaganda e atrai melhor a atenção do público, por que eu não vou fazer exatamente igual? Posso copiar? Posso. Posso fazer igual? Não. Pode copiar, só não faz igual. Vide aí negresco, escureto, negrito, enfim, vários 50 tons de escuro. Então, por assim dizer. Então, vamos copiar, só não vamos fazer igual. Vamos dar a nossa cara para ele, vamos dar a nossa roupagem para ele. Então, é muito dessa questão da qualidade. Porque quando muitas empresas elas oferecem os mesmos produtos e serviços e acabam se igualando na questão desses produtos e serviços, é necessário se criar alternativas para que esses produtos se encaixem em um padrão, para que o público que seja leigo, no caso nós, público leigo, temos conhecimento do que um pode oferecer, o outro pode oferecer e por que eu quero aquele serviço. Digamos assim, empresas de produtos de cabelo. Temos aí Seda, Scala, Salon Line, que são empresas mais em conta, produtos mais em conta. E tem um vasto segmento para todo tipo de cabelo. Ou seja, vamos comprar porque é mais em conta. Mas só que todos eles estão no mesmo patamar de ser produtos populares, produtos mais em conta. Mas por que eu vou comprar um Seda e não vou comprar um Salon Line? Porque o meu cabelo se deu melhor com esse produto. Porque nós não vamos comprar um Scala? Porque Scala não tem boa utilização com produto. Mas aí é que tá. Eu não tive uma boa utilização pelo produto em si ou por não reconhecer qual é a necessidade do meu cabelo e qual é o produto que a empresa em si está oferecendo para esse tipo de coisa. Porque talvez meu cabelo precise de uma nutrição e eu tenha comprado um produto que seja para reconstrução. Por não me ater ao que é uma coisa ou outra, simplesmente comprar por ser barato. E aí, no caso, para quem não sabe, produtos reconstrutores para o cabelo, eles deixam a fibra rígida. Eles não dão malemolência aos fios, fica aquele fio rígido reconstruído, ou seja, é uma parede com tijolos. Esses tijolos, vide outra, tem buracos, tem frestas, enfim. Alguém chega com cimento, reboca. Ou seja, aquela parede que antes tinha infiltração, frestas, buracos, ela poderia se considerar uma parede mole, sem firmeza. E quando recebeu esse cimento, ela se tornou mais rígida, mais sólida. Ou seja, é tipo o cabelo, ele recebeu essa reconstrução,
e ele se tornou mais rígido. Então, ele não vai ser tão mole, tão hidratado como se fosse um de hidratação. Eu estou dando esse exemplo para vocês conseguirem entender. E muitas das vezes a questão da qualidade é a questão da nossa percepção enquanto cliente e da percepção do produto que está sendo oferecido. E eu estou dando esse exemplo para vocês porque, às vezes, a nossa percepção enquanto cliente, ela tem que ser certa sobre o que está acontecendo. Porque como eu dei exemplo da questão do cabelo, se precisa de hidratação, nutrição ou reconstrução, porque comprar qualquer coisa por ser barato é fácil, mas a gente precisa entender qual é a necessidade e o que é que está sendo oferecido. Talvez esse pensamento tenha se constituído assim, porque antes a própria empresa não tinha essa preocupação com essa questão da segmentação da necessidade do cabelo. Mas por conta de que muitas pessoas compravam por apenas comprar e não obtinham um resultado esperado por conta do cabelo, pelo produto no cabelo, foi que a empresa começou a receber essas críticas e começar a investir e investigar e dizer assim, poxa, o que é que está acontecendo? Por que a gente está oferecendo um produto e o cliente não está satisfeito? Porque esse serviço não está atendendo a necessidade dele. E nós, Brasil, que somos uma miscigenação de raças, temos várias necessidades cabelísticas, por assim dizer. Fios muito secos ou então muito oleosos, enfim, coisas que nós sabemos que necessitam, mas que são necessidades específicas, precisam de coisas específicas. É por isso que hoje nós temos uma cacetada de produtos segmentados no mercado, justamente por isso. Pela questão de receber o feedback do cliente, se ajustar esse feedback do cliente e desenvolver produtos com a qualidade para o cliente. Mas essa qualidade se vale, como eu falei para vocês, da percepção do cliente, da experiência do cliente para com esse produto. Porque, digamos, minha irmã não se deu muito bem com o shampoo bomba da Sala Online. Mas, em contrapartida, ela se deu muito bem com o shampoo de coco da Sala Online. Na percepção dela, no início que utilizou, ela detonou, falou para todo mundo não usar, porque era horrível, péssimo, deixou o cabelo dela duro e que... Enfim, mas só que ela voltou a usar, porque ela também entendeu que a necessidade do cabelo dela era outra. Ó, gente, percebam que eu não estou falando aqui que a culpa é do cliente por não saber o que é que ele está usando. Eu estou querendo dar exemplo para vocês, porque no início talvez tenha se tido essa visão por parte do produto que a empresa estava oferecendo, de que não tinha tanta necessidade. Qual a necessidade de lavarmos o cabelo? Porque ele está sujo, porque está fedendo, ou seja, qualquer coisa serve, até uma pedra de sabão em coco. Servia para lavar o cabelo, vai lavar o cabelo. Mas no momento que se recebeu essas críticas por parte do cliente, foi que se percebeu que cada cabelo tem uma necessidade, que não é só lavar por lavar, é lavar com um propósito. Ou seja, falei tudo isso para dizer que não é oferecer um serviço por oferecer, você tem que oferecer um serviço com um propósito. E eu dei todo esse exemplo porque é algo comum da nossa realidade, para que a gente venha entender que cada coisa se constitui por conta dos pensamentos diferenciados. Tá ok? Essa é a questão da qualidade. O ponto-chave nessa questão é se uma diversidade tão grande de produtos semelhantes, o que leva o consumidor a escolher uns em detrimento dos outros. O ponto-chave para responder essa questão reside na maneira pela qual cada empresa administra seus serviços, que foi o que a gente acabou de conversar aqui, de falar. Essa questão de que, por que oferecer tão grande quantidade de produtos sabendo semelhante, sabendo a necessidade de cada cliente. Vide aí Sala Online, Scala, Seda, porque é uma infinidade de produtos e de várias coisas componentes químicos que a gente nem sabia que existia. É até um pouco engraçado falar isso, mas é a nossa realidade.
É engraçado porque eu estava vendo uma discussão falando que o sulfato forte, os petrolatos e os silicones prejudicam muito os cabelos. Só que agora já tem outra discussão de que os petrolatos, o sulfato forte e os silicones melhoram o cabelo, principalmente quem faz muita chapinha, escova, alisamento, ou seja, cada dia uma necessidade nova surge, ou então uma mesma necessidade do passado volta à tona. Mas percebam que o mercado sempre está se ajustando para isso, de acordo com as suas investigações e com o feedback dos clientes. Então, a gestão de serviços a gestão de serviços se tornou hoje um dos mais poderosos diferenciais competitivos que uma empresa pode ter, pelo simples fato que bons serviços conseguem facilmente aproximar, conquistar e fidelizar os clientes. Serviços são medidos e avaliados pela percepção e satisfação de cada cliente e pode variar muito de empresa para empresa. O importante é entender que a gestão de serviços não aborda necessariamente os benefícios corriqueiros do produto em si, mas aqueles que vão além, como suporte 24 horas, garantia estendida garantia estendida ao comprar determinado produto em uma loja, por exemplo. Então, gente, percebam que esses outros tópicos foi tudo que a gente vem discutindo no decorrer do tempo. A questão da oferecer esse produto ao cliente, dar o suporte para o cliente, ouvir o cliente, entender a necessidade dele e oferecer outras alternativas. Vide aí a cacetada de produtos cabelísticos que nós temos aí agora, não é verdade? Parece que é produto para uma mesma pessoa que tenha 100 cabeças, mas é isso aí, é sempre bom. Eu não acho ruim, eu acho bom porque a empresa está se ajustando à realidade da sociedade e que as empresas estão entendendo a necessidade do cliente. É tanto que tem produto para criança, produto para adulto, produtos femininos, masculinos, produtos unissex, ou seja, tem essa segmentação e ao mesmo tempo não tem essa segmentação, ou seja, ela vai oferecer produtos com os quais os clientes se identifiquem, porque eu acho meio um paradoxo as pessoas dizerem que não querem ter uma rotulação. Eu sou não binário, eu não sou isso, não sou aquilo, não sou, ou seja, não tem rotulação nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, elas querem produtos e serviços que se identifiquem. Então, como é que a gente identifica algo? É a gente se vendo naquele algo. Então, se a gente não é uma rotulação pejorativa, mas se a gente não tem uma identificação social e pessoal, então a gente está se identificando com o quê? Porque, até certo ponto, não fugindo do nosso assunto, uma questão também que eu discuti, assim, eu debati com a minha mãe ou com outras pessoas, é a questão de que pessoas negras que têm filhos brancos dizer que ela é negra também porque a mãe dela é negra. Ou seja, gente, isso não tem nada a ver. Isso é um conceito muito racista, um racismo, digamos assim, indireto, porque a minha mãe sendo branca e eu sendo negra, alguém dizer para mim, você é branca porque a sua mãe é branca. Então, não tem lógica. Eu chegar assim e dizer assim, mas fulano tira tanta onda, mas ela é negra, que a mãe dela é negra também. Ou alguém chegar para mim e dizer, fulano é branco porque a mãe é branca, sendo que claramente a pessoa não é branca. Então, percebam que como é que para um serve como exemplo e para o outro não serve. Então, isso, se caso alguém tenha esse pensamento, é o equivalente a um termo que eu acho veio dos Estados Unidos, chamado o equivalente a uma gota de sangue. Ou seja, eu sou... Claro que não vai deixar de dizer que você tem uma herança genética, que é diferente, não determinar o que você é socialmente. Porque, sendo assim, por um familiar, o pai, a mãe, ser branco e o indivíduo negro ser reconhecido como branco,
essa questão social. Então, vocês vejam que tem um pouco essa disparidade, que você logo vai dizer, mas ele não é branco, ele é negro. Mesmo a mãe sendo branca, não tem lógica isso. Mas percebam que no contexto contrário, para dizer que, mas fulano é negro também, porque a mãe é negra. Então, percebam que tem um racismo velado. Mas eu dei esse exemplo para vocês, para que vocês percebam, no caso, que cada cliente pode variar, cada pensamento pode variar, e é bom sempre que a ciência está aí para comprovar coisas, para derrubar teorias, hipóteses que construam um conhecimento bom, aceitável para as pessoas e que tenha fundamento científico. E também a gente tem que ter cuidado, porque se alguém chegar e dizer assim, porque em detrimento, eu falo em relação a detrimento a outras culturas, a outras realidades. Eu falo nesse sentido. Mas se quando você tem uma comprovação científica de que determinada coisa é boa para você, para o seu tipo físico, para o seu cabelo, para a sua pele, por conta dessa identificação, dessa investigação que a empresa tem com você, então isso eu acho importante. Então, para sintetizar, para vocês entenderem melhor, como nós estamos falando sobre prestação de serviço, o serviço muitas vezes em si, eu falo em geral, a gente atribui a nossa percepção, ao nosso sentimento a esse produto e a esse serviço. Então, quando eu entro nessas questões, não fugindo do assunto, mas essas questões raciais, eu quero dizer para vocês que para a empresa oferecer, ela tem que ter toda uma investigação, todo um motivo para estar oferecendo esse tipo de coisa, porque assim, através dessa investigação é que ela vai criar o produto relacionado ao que aquela pessoa espera, ao que aquela pessoa quer que seja feita. Então tem toda essa investigação, e quando eu falo também da questão do sentimento, do emocional, relativamente a isso, porque essa questão muito de você tratar o cabelo, você tratar a pele, principalmente a onda agora do skincare, envolve toda essa investigação de como é a pele. No caso, a onda do skincare toda voltada, dizem que os melhores produtos são os produtos coreanos. Diga assim, legal, que bom produto e tudo, mas, gente, qual é a realidade da pele de uma pessoa coreana? Visivelmente, claramente, não é a mesma realidade de pessoas que têm tonalidade de pele mais escuras. Sendo que a pele, me corrijam se eu estiver errada, mas pele asiática geralmente é uma pele mais... não grossa, por assim dizer, mas é mais resistente, mais oleosa, aquela pele mais olivada, por assim dizer, em detrimento a outras peles. No caso a minha é uma pele muito fina, super fina, é oleosa, mas ela é super fina, muito sensível. Pele coreana também, mas em relação a isso, temos peles também que não são sensíveis, mas que são secas. Então, você usar um produto que não é específico para o seu tipo de pele, mas só que o que eu quero dizer é que com esse advento do skincare e só servindo para alguma segmentação do mercado, ou seja, pessoas que têm uma pele mais parecida com pele coreana, foram que outras empresas disseram, nossa, está tendo boa vendagem, boa recepção por parte da sociedade, então por que não oferecer produtos que sejam voltados para outros tipos de pele em específico? Então é através dessa investigação que se chega na necessidade do cliente, se oferece um produto para esse cliente, se tem qualidade sobre esse cliente. Não é aquela coisa de você entender a crítica do cliente, do consumidor, e formular uma coisa feita de qualquer forma e jogar na cara da pessoa. Como também tem muita discussão sobre base, porque não tem base para tonalidades muito claras de pele, nem muito escuras de pele. Aí eu, enquanto empresa, formular qualquer coisa só para
entregar para o cliente e dizer, toma aí e cala a boca, aí, tem aí agora. Mas não entender a real necessidade de que tem peles com fundos rosados, fundos amarelados, fundos acidentados, peles tons quentes, tons frios, enfim, uma variedade de coisas. Dou esse exemplo para vocês porque a satisfação do cliente é muito voltada para essa investigação que a empresa tem, o cliente que ela vai receber, ao cliente que ela vai fornecer algo, e essa questão da qualidade do que está sendo oferecido para esse cliente. Então, para aprofundar um pouco mais o nosso entendimento a respeito do que é serviço, temos duas renomadas definições de teóricos que falam a respeito disso. American Marketing Association, ela diz que serviços são atividades, benefícios ou satisfações que são colocadas à venda ou proporcionadas em conexão com a venda de bens. E Philip Kotler fala, serviço é qualquer atividade ou benefício que uma parte possa oferecer à outra, que seja essencialmente intangível e que não resulte propriedade de alguma coisa. Ou seja, o que eu falo para vocês é a questão emocional. É o valor que você está agregando àquele produto que não pertence a ninguém. Ela simplesmente vai se adequar à sua realidade. Sua produção pode ou não estar ligada a um produto físico, porque pode ser uma viagem, pode ser um momento de spa que você esteja passando, possa ser a aplicação de uma tintura no cabelo, enfim, uma rotina de skincare. Ou seja, você está consumindo um produto, mas que você está tendo a sensação do produto. Então, basicamente, Basicamente, um serviço é constituído por 4 componentes essenciais, que são pessoas, processos, produtos e parceiros, que a gente tinha falado antes, que é o perfil, processo, procedimento e pessoas. São os mesmos componentes, mas percebam que ele tem uma adaptação às realidades. Os 4, perfil, procedimento, processo e pessoas, são, digamos assim, o pilar principal, a padronização. E através dessa padronização vai se ter as outras ramificações para se ajustar à realidade que a pessoa está vivenciando. Então, nós temos processos, produtos, parceiros e pessoas. Todos devem estar integrados entre si e estruturados com base no planejamento estratégico da empresa, que através do departamento de marketing idealiza, concede novos e diferentes serviços, sempre buscando inovação e diferenciação. Então, é tudo que a gente tem discutido até agora. Eu dei exemplo das marcas cabelísticas, por assim dizer, porque é a evolução que a gente está vendo aí agora. A questão também que eu vi em relação à prestação de serviço é pessoas que utilizam Enê no cabelo. Eu chamava Renê, mas é Enê, tá? E que Enê quebra cabelo, que Enê isso, que Enê aquilo. Então, Enê é alisamento de pobre, por assim dizer, pelo que eu ouvi, né? E por ser em conta, porque uma progressiva é caríssima. Então, o Enê, ele tem seu benefício por ser prático, por ser acessível, qualquer lugar você pode encontrar, por ser um produto que você vai ter um resultado após várias aplicações, dependendo do seu fio de cabelo, mas que é uma química que ela é muito restritiva, ela é unicamente preta e lisa e não é compatível com outras fontes de química. Então, se você busca um cabelo que seja exclusivamente preto e liso, ok, se joga no Enê. Mas se você não quer ser dependente de um componente químico e você gosta de variar tonalidades de cabelo, você gosta de testar outros tipos de procedimentos químicos do cabelo, fuja do Enê. Então, tudo isso que eu percebi através de coisas simples do nosso cotidiano é o que reflete basicamente toda a concepção do que é uma organização,
do que ela vai oferecer para o cliente e de tudo que ela vai fazer. Como eu falei do Enem, porque essa questão do Enem que eu vi é porque ela é muito problematizada por ser química de pobre, por assim dizer, tem esse preconceito, sendo relacionada à marca a pessoas de renda inferior, ou seja, aquelas pessoas bem socialmente inferiores, por assim dizer. Mas que hoje você pode perceber que o Enem, ele tem formulação nova, ele tem embalagens mais atrativas, ele tem um apelativo muito mais forte do que ele tinha antes. Ou seja, ele está tentando se popularizar, ele é popular, mas está tentando se popularizar de uma forma diferenciada, ou seja, atrair esse público que tinha esse certo preconceito pela visão do Enem, que era uma bisnaguinha preta desse tamanho, assim, parecia um geladão, que eu me lembro, mas que hoje tem uma embalagem diferente, colorida, mais chamativa, mais, como eu posso dizer, mais atual. E tudo isso que eu estou falando para vocês são os exemplos com base no nosso estudo. Vamos ficar por aqui. Esse foi o vídeo até agora. Espero que tenham gostado, referente à aula do dia 25 de março. Eu vou voltar com os outros vídeos, as outras séries de vídeos. Também não se incomodem com a qualidade, que é como eu falei para vocês, pela questão do carregamento. Vou voltar com os outros vídeos, talvez daqui a pouco, ou não sei, vai depender do dia no trabalho aqui, que eu estou utilizando a internet. Mas é isso, gente. Eu tô aqui construindo conhecimento com vocês, vendo coisas novas, e para mim tá sendo muito bom também. Tchau!